Como o currículo escolar pode se relacionar na lida com a sexualidade precoce das crianças? A sexualidade é um conceito que busca expressar como interagimos com o outro, física e emocionalmente, para além da conotação sexual. A sexualidade fala de como nos percebemos ao interagir de forma mais íntima com o outro e como nos percebemos nessa relação. Este conceito é construído individualmente a partir de diversos fatores, como a nossa percepção das relações entre familiares e amigos, a forma como lidamos com os sentidos do corpo, como a sociedade e suas instituições nos apresentam o tema, e entre outras coisas. A sexualidade é um fator presente desde o nascimento. Quando falamos em sexualidade precoce, nos referimos a certos aspectos que precisam ser tratados como uma base sólida, que não deve ser introduzida antes que essas bases estejam estabelecidas. Isso pode acarretar interpretações errôneas, abrindo margem para o abuso e a desvalorização da própria sexualidade. A nossa forma de agir e interagir com o outro é afetada também pela nossa sexualidade. Os corpos, como meio de performar na sociedade, são influenciados pela nossa sexualidade. Guacira, em seu livro O Corpo Educado, explica como a sexualidade é construída pela perspectiva do indivíduo frente ao outro, a cultura e a sociedade. Treinamos nossos sentidos para perceber e decodificar essas marcas e aprendemos a classificar os sujeitos pelas formas como eles se apresentam corporalmente, pelos comportamentos e gestos que empregam e pelas várias formas com que se expressam em processos de cuidados físicos, exercícios, roupas, aromas, adornos. Inscrevemos nossos corpos marcas de identidade e, consequentemente, de diferenciação. Treinamos nossos sentidos para perceber e decodificar essas marcas e aprendemos a classificar os sujeitos pelas formas como eles se apresentam corporalmente, pelos comportamentos e gestos que empregam e pelas várias formas com que se expressam. É fácil concluir que, nesses processos de reconhecimento de identidades, inscreve-se, ao mesmo tempo, a atribuição de diferenças. Tudo isso implica a instituição de desigualdades, de ordenamentos, de hierarquias, e esta, sem dúvida, estreitamente imbricado com as redes de poder que circulam numa sociedade. O reconhecimento do outro, daquele ou daquela que não partilha dos atributos que possuímos, é feito a partir do lugar social que ocupamos. De modo mais amplo, a sociedade realiza esses processos e, então, constrói os contornos demarcadores das fronteiras entre aqueles que representam a norma, que estão em consonância com seus padrões culturais, e aqueles que ficam fora dela, as suas margens. Em nossa sociedade, a norma que se estabelece historicamente remete ao homem branco heterossexual de classe média urbana e cristão, e essa passa a ser a referência que não precisa mais ser nomeada. Serão os outros sujeitos sociais que se tornarão marcados e que se definirão e serão dominados a partir dessa referência. Desta forma, a mulher é representada como segundo sexo, gays e lésbicas são descritos como desviantes da norma heterossexual. Guacira, 2000, página 9. Com o advento da internet, e em especial das redes sociais, as redes de poder tomaram uma projeção diferente. Os algoritmos das redes sociais tentam aglutinar pessoas com os mesmos interesses e visões de mundo, para mantê-los o maior tempo possível dentro da plataforma. Isso cria para o usuário uma sensação de pertencimento e de aceitação, já que esses pares, diferente da família e amigos próximos, se mostram mais coniventes com suas formas de pensar e agir, uma vez que se estabelece um vínculo com um grupo. Inicia-se também uma busca por pertencimento e status dentro desse grupo. As mídias sociais, enquanto ferramentas de comunicação e entretenimento, também desempenham um papel central na construção de identidade infantil, muitas vezes promovendo a sexualidade precoce. Esse fenômeno se manifesta através da exposição a conteúdos que idealizam padrões de beleza e reforçam a objetificação do corpo, especialmente o feminino, moldando percepções de gênero e contribuindo para a adultização precoce. Os danos dessa exposição são diversos. Estudos como o de Fredrickson e Harrison, 2005, mostram algumas dessas consequências, como a auto-objetificação alimentada por pressões midiáticas que gera danos psicológicos, principalmente ligados a sentimentos de insegurança e vergonha corporal em meninas. Essa exposição precoce é agravada pela natural plasticidade das crianças, que assimilam facilmente mensagens veiculadas pelas mídias como verdades sociais. Além disso, o impacto das mídias sociais na sexualidade precoce está interligado a fatores socioculturais, como as dinâmicas raciais. Segundo Bota, 2003, e Frisbee, 2004, as imagens realizadas e propagadas pelas mídias afetam de formas distintas meninas brancas e negras, reforçando estereótipos sociais que influenciam a maneira como percebem seus corpos e sua identidade. Agora que conseguimos entender melhor o conceito de sexualidade e sexualidade precoce e o impacto das redes sociais nesse contexto, é necessário falar sobre a escola. O currículo escolar pode e deve ter um papel fundamental para trabalharmos com essa temática com os estudantes, mas o que acontece é uma omissão no currículo quando o assunto é sexualidade. Viemos de um contexto da Escola Sem Partido, em 2004, que tinha como objetivo combater o que se considerava doutrinação política nas escolas, organizando, portanto, um modelo de educação que se diria neutro e até mesmo punitivo àquele ou àquela professora que desviasse disso. Salles, 2023. Além da Escola Sem Partido, temos o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que retira tudo ligado às questões de gênero, e temos ainda
a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que é o nosso currículo unificado brasileiro e obrigatório, e que desde 2017 também conseguiu diminuir intensamente essas mesmas discussões. Salles, 2023. A escola passa, portanto, a ser um local de vigilância de grupos reacionários e conservadores que querem barrar discussões e conteúdos ditos inapropriados ao ambiente escolar e à formação dos estudantes. O currículo escolar passa a ser um território de disputa. Nesse sentido, o que acontece com o nosso currículo é justamente o contrário do que deveria. Enquanto espera-se que a sala de aula seja esse lugar, como mencionado anteriormente, em que as temáticas da sexualidade e da sexualidade infantil, do corpo, das imposições e estereótipos de gênero sejam abertamente postas, acontece um movimento contrário, que é a tentativa de afastar as crianças e jovens do contato com qualquer conteúdo que se esbarre nisso. No campo das linguagens, não se gasta tempo para se debruçar em literaturas que são capazes de promover um diálogo sobre o corpo das crianças, sobre o que pode e o que não pode ser feito com esse corpo, o que se deve ou não permitir que se faça. Não se gasta tempo com literaturas que representam as meninas como corajosas, aventureiras, poderosas e potentes. E não se gasta tempo com literaturas que tragam sensibilidade e cuidado aos meninos. O que vemos, no entanto, é uma literatura que não conversa com a temática do corpo e de seus cuidados e que, ao tratar de feminilidade e masculinidade, reforça o estereótipo, reforçando o lugar da menina como inferior, sensível demais e dentro de uma personagem de conto de fadas, enquanto os meninos são galanteadores e fortes. Daniele Carvalhar, em sua pesquisa presente no capítulo Currículo da Educação Infantil, Sexualidade e Heteronormatividade na Produção de Identidade, traz retratos de suas conversas com as professoras pesquisadas sobre as leituras feitas por elas em sala de aula. Todas essas professoras afirmam utilizar a literatura como recurso pedagógico. Daniele, ao longo de suas observações, percebeu que a literatura infantil poderia ser utilizada como ferramenta para discussão sobre obesidade, infância, racismo, gênero e sexualidade. Mas o que ali acontecia era o uso da literatura infantil para absolutamente o contrário do que deveria ser feito. Ao invés de tratar todas essas temáticas possíveis, o que as professoras faziam era trazer narrativas e histórias que justamente reforçavam estigmas e estereótipos femininos. Ou seja, modo de ser menino e menina, binarismos da sociedade, discursos heteronormativos e uma sexualidade normatizante. Um trecho da pesquisadora Daniele Carvalhar, extraído da pesquisa em estudo, ilustra bem o que aqui pontuamos. Família, mídia e igreja, escola, entre outros, estão preocupados em ensinar padrões heteronormativos a meninos e meninas, homens e mulheres, como se esse fosse um processo natural. Esse processo de naturalização, de acordo com a Silvia 2000, página 83, é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se manifesta no caminho de identidade da diferença. Normalizar significa eleger arbitrariamente uma identidade específica como parâmetro em relação ao qual as outras identidades são avaliadas e hierarquizadas. Com base no episódio narrado, é possível pensar como a sexualidade se torna um instrumento de poder e controle dos comportamentos e subjetividades dos estudantes, controlando o lugar que é ocupado pelos meninos e meninas no contexto escolar. Para pensar o papel do currículo e as formas de trabalhar o tema, inicialmente, irá se apresentar o documento da Unesco, intitulado Orientações Técnicas Internacionais de Educação e Sexualidade, que visa esclarecer sobre a educação integrada em sexualidade. Segundo a Unesco, a IES é um processo de ensino e aprendizagem com base em um currículo sobre os aspectos cognitivos, emocionais, físicos e sociais da sexualidade. Seu objetivo é transmitir conhecimentos, habilidades, atitudes e valores a crianças, adolescentes e jovens de forma a proporcionar-lhes autonomia, garantir a própria saúde, bem-estar e dignidade, desenvolver relacionamentos sociais e sexuais respeitosos, considerar como suas escolhas afetam o bem-estar próprio e o de outras pessoas, entender e garantir a proteção do seu direito ao longo de toda a vida. Essa educação deve acontecer em espaços formais e informais, ser cientificamente fundamentada, gradativa, apropriada para a idade e estágio de desenvolvimento, integral, culturalmente relevante, baseado em direitos humanos e igualdade de gênero, e transformadora, capaz de desenvolver as habilidades necessárias para apoiar escolhas saudáveis. Na tabela a seguir, podemos ver as características de um currículo eficaz para a IES segundo a Unesco. Pensando nesse currículo, a proposta é utilizar a literatura infantil para abordar os temas referentes à IES, especialmente na educação infantil e no ensino fundamental, e com os e as jovens. Trabalhar o uso das redes sociais e da internet para prevenir exposições e abusos. Para fundamentar a proposta, temos como base os textos Currículo da Educação Infantil, Sexualidade e Heteronormatividade na Produção de Identidades, de Daniele Carvalhar, e Conto de Fadas Contemporâneos e Roteiros Performáticos de Gênero, Possibilidade de Resistência à Ofensa Antigênero, de Maria Vasconcelos, Paula Lança, Maria Caldeira e Shirley Salles.
Nos textos, as autoras apontam que a utilização da literatura de forma pedagógica serve para produzir e divulgar verdades específicas aos alunos e que há uma cultura literária que reproduz estereótipos, ensina padrões e normas, o que é certo e errado. Portanto, a proposta é utilizar esse recurso para ampliar o conhecimento dos alunos sobre as múltiplas possibilidades de ser e estar no mundo, para além do padrão heteronormativo. A intenção é que o currículo utilize literatura infantil para gerar debates, discussões e reflexões sobre as várias formas de se relacionar com o outro e consigo mesmo, além das relações de gênero de acordo com a idade de cada aluno, usando a literatura para atuar no sentido de contestar as normas produzidas pelo discurso reacionário e pelos contos de fadas tradicionais, disputando verdades relacionadas ao gênero. Vasconcelos, Lança, Caldeira e Salles. Dessa forma, amplia-se o currículo cultural sem reproduzir para os alunos uma única verdade sobre como meninas e meninas, homens e mulheres devem se vestir, se comportar, agir e se relacionar. Afinal, fazer circular ditos que contestam as normas é também uma forma de produzir outros significados para a feminilidade e masculinidade, escapando das performatividades prescritas e fazendo existir outros modos de performar o gênero. Vasconcelos, Lança, Caldeira e Salles. Como exemplos de literaturas que podem ser utilizadas para trabalhar a educação sexual, contra abusos e ao favor da autonomia e do conhecimento da importância do corpo, são sugeridos os livros Não Me Toque Seu Boboca, Meu Corpo, Meu Corpinho, Pipo e Fifi, Meu Corpinho é Só Meu e De Onde Vêm os Bebês. Há também literatura contra a cultura, com personagens que desafiam a performance esperada pela heteronormatividade, como Coisa de Menino, Ilha das Lágrimas, Mãe Não É Uma Só, Tenho Duas, Pode Pegar e A Princesa que Escolhia. Para jovens, para falar sobre os riscos da internet, sugerimos o livro Respire Fundo, Contos Proibidos da Internet. Com isso, percebemos a partir de nossa pesquisa que a sexualidade precoce das crianças e adolescentes pode e deve ser trabalhada dentro de... O uso da literatura infantil e juvenil é um agente interessante e responsável por fazer com que essa temática seja, sim, tratada, abordada e refletida de forma responsável com os estudantes.